Olá, cursistas, sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula da disciplina Metodologia da Pesquisa em Educação, do curso de pós-graduação em Educação do Campo. Nessa última aula, vou mencionar a estrutura e a formatação do arquivo. Então, aqui a ideia é apresentar as regras, a organização de como ficará o trabalho e retornar em cada um dos aspectos mencionando o que tem que ser desenvolvido. Então aqui a capa, onde tem lá o curso da pós-graduação, os logotipos da instituição, lá embaixo a cidade, o estado, o mês e o ano. Tá? Ali está 2017, mas era para ser 2019. O nome do estudante na contracapa, e já a contracapa, só relembrando que essa estrutura do texto ela encontra-se disponível na nossa sala. Vocês podem acessar e ter como modelo para o processo de construção. Então tem lá o nome do estudante acima, em caixa alta, o título do TCC, no caso do projeto de intervenção, também em caixa alta, trabalho de conclusão de curso apresentado no programa de pós-graduação Lato Sensu, em Educação do Campo, teve um erro ali, oferecido pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, EAD, o tutor ou o orientador, tá? A cidade, tá? O estado novamente. Antes de entrar novamente aqui em cada um dos elementos, o objetivo dessa aula é trabalhar de uma forma bem descritiva do que você precisa colocar em cada parte desse trabalho. Então a nossa ideia, ao longo das videoaulas e ao longo do desenvolvimento dessa disciplina, desse mês, é tentar criar uma autonomia para você, cursista, tornar-se um pesquisador e conseguir desenvolver o seu projeto de intervenção. Nas aulas você pode observar que eu vim tentando destrinchar cada um dos tópicos de uma forma detalhada para que você, cursista, consiga criar o seu texto. Novamente eu ressalto que a educação à distância ela tem uma autonomia do estudante poder organizar o seu próprio horário. Então já sugiro novamente, se você já não fez isso, de criar um cronograma para organizar quando você pode desenvolver a pesquisa. Geralmente as pessoas que entram na graduação, na pós-graduação, elas geralmente imaginam que um trabalho de conclusão de curso ele é feito no final do curso, mas na verdade ele tem que ser feito durante o período. Então a ideia é que, tendo as disciplinas, você possam ir desenvolvendo aos poucos esse processo de construção do seu TCC, que é um projeto de intervenção, e não deixar para o último momento. Tá? Então, só relembrando que a ideia é construir esse projeto, apresentar em uma banca como forma de pôster, na Semana da Educação, que será realizado, bem provavelmente, a data ela pode sofrer uma modificação, mas bem provavelmente aí nas últimas semanas do mês de novembro. Então, tente se programar e organizar esse TCC para isso. Tá? Como forma de, mesmo que seja apresentado até posteriormente, tenha organizado. Aproveite essa disciplina para você se organizar, aproveite essa disciplina para você conseguir criar dependência e a ocasião para você aprender a desenvolver uma pesquisa que é extremamente importante, tá? No curso de pós-graduação. Recomendo novamente a leitura constante, a leitura recorrente do nosso material didático, um material que foi feito justamente para subsidiar toda essa análise do projeto de construção. Então, voltando aos slides, nós temos ali os elementos textuais do TCC. O número 1 é a introdução. Então, a introdução, os projetos servem a partir do desejo de mudança. Mudar a realidade é resolver um problema, alterar uma situação, construir a partir das ideias, uma proposta para a ação. Assim, na introdução, o pesquisador deverá explicar o assunto sobre o qual deseja intervir. Então, dentro da sua introdução, você terá que desenvolver genericamente o tema. Aí, aqui, eu volto para as exemplificações nas aulas anteriores que eu fiz de outros trabalhos. Então, você pode começar a falar do tema, definindo o tema, partindo do geral e chegando no específico, detalhando a metodologia que você optou na pesquisa. Então, a apresentação, como a introdução, é a apresentação do seu trabalho, aquele momento que você irá mostrar ao leitor como o seu trabalho está organizado. Por isso que ele precisa ser objetivo e sintético, ok?
anunciar a ideia básica, delimitar o foco da pesquisa, situar o tema dentro do contexto geral da sua área de trabalho, descrever as motivações que levaram à escolha do tema, que é necessariamente a justificativa do seu trabalho, né, ou o início dela, definir o objeto de análise, né, o que será estudado, descrever a problemática de estudo a partir do objeto de análise. O problema é uma pergunta ou questão específica que se pretende investigar, supõe uma delimitação maior do que o tema. Ao problematizar a questão, cabe perguntar que outros aspectos da realidade se relacionam com o problema. Então, dentro da introdução, a pergunta que se deve fazer, necessariamente, é o que será estudado? Né? Então, é o momento que você irá apresentar o seu trabalho. 2. Os objetivos. Tá? Aqui o pesquisador deverá descrever o objeto concreto da pesquisa que irá desenvolver. O que se vai procurar. A apresentação dos objetivos varia em função da natureza do projeto e nos objetivos da pesquisa cabe identificar claramente o problema e apresentar sua delimitação, apresentar os objetivos de forma geral e de forma específica. O objetivo geral ele define o que o pesquisador pretende atingir com sua investigação. Os objetivos específicos definem as etapas do trabalho a serem realizadas para que se alcance o objetivo geral. Podem ser exploratória, descritiva e explicativa. Utiliza verbos para iniciar os objetivos. Olha, dentre os vários objetivos que se tem numa pesquisa, e dada a natureza da pesquisa, que é uma pesquisa de um projeto de intervenção num estudo de caso, né, bem provavelmente o objetivo aqui é uma pesquisa exploratória. Então a sugestão que eu faço é que vocês observem bem, né, esse tipo de objetivo exploratório e tentem associar. Todos os objetivos, eles precisam ser iniciados com alguns tipos de verbos, né? No caso de uma pesquisa exploratória, o verbo conhecer, identificar, levantar e descobrir. Tá? Só ressaltando que geralmente o verbo conhecer, ele não pode ser utilizado, tá, com objetivo específico e apenas em objetivos geral, né? Apenas no objetivo geral. Uma pesquisa com objetivo descritivo, você vai caracterizar, descrever, traçar, determinar. Explicativa, analisar, avaliar, verificar e explicar. Tá? Então aqui eu trouxe alguns exemplos de verbos que vocês podem utilizar para serem os objetivos tanto geral como objetivo e específico. Os objetivos eles são importantes dentro de sua pesquisa porque é dentro do objetivo que você irá fazer uma delimitação, né, da escala, né, ou qual recorte espacial que você irá analisar. Né? Então, geralmente, quando você está desenvolvendo o problema, você tem dificuldade de saber para onde sua pesquisa irá, né, o que você vai analisar. Então, esse momento de decidir o objetivo geral e específico é importante, que você irá definir a sua escala de análise. É dentro da comunidade? É dentro da escola? Né? Qual o tipo de área específico? O que eu vou precisar visitar? Como é que eu vou conseguir fazer essa caracterização? Então, quando se pensa no problema, né, essa definição dos objetivos, eles são importantes para você conseguir delimitar, né, a sua escala de pesquisa. A justificativa ou referencial teórico consiste na apresentação de forma clara, objetiva e rica em detalhes das ações de ordem teórica ou prática que justificam a realização da pesquisa ou do tema proposto para avaliação inicial. No caso de pesquisa de natureza científico-acadêmica, a justificativa deve indicar a relevância social da problemática a ser investigado. Vocês, como cursistas de uma pós-graduação, né, a nível de educação do campo, conseguem entender a relevância, né, tanto acadêmica como a relevância social do desenvolvimento desse tema. Então a justificativa de um projeto de intervenção é aquele momento que você vai, né, necessariamente, colocar entre aspas, vender o seu peixe. É aquele momento que você irá mostrar, né, a importância da sua pesquisa naquele contexto. Então é um momento de autonomia, né, da educação social, quando você se propõe a fazer isso. Então é uma pesquisa, né, é uma parte importante, né, essa justificativa, ela vai fomentar mais do que isso, né, ela vai incentivar, né, o nível de valorização que se tem em relação às vivências do campo. Tá? Então essa parte justificativa, ela se faz extremamente necessária. As contribuições de que a pesquisa pode trazer no sentido de proporcionar as respostas aos problemas propostos ou ampliar as fórmulas teóricas a esse respeito.
o estágio de desenvolvimento dos conhecimentos referente ao tema e a possibilidade de sugerir modificações no âmbito da realidade proposta ao tema. Então, dentro da justificativa, né, e dentro da construção de todo esse referencial teórico, nós voltamos, né, de novo a ressaltar, né, e eu já falei isso de várias formas e até de uma maneira recorrente, que toda boa pesquisa nasce de um bom problema. Então, a ideia de um projeto de intervenção é você idealizar um problema, pensar, refletir e lá, né, no final, criar uma metodologia, né, metodologia e não método, uma metodologia capaz, né, de tornar aquele problema, né, minimizado, auxiliado, né, ou subsidiar a tomada de decisão ou por parte do gestor ou por parte do sujeito investigado para alterar aquela realidade. A revisão teórica, então, uma pesquisa, alguma parte hoje da estaca zero. Mesmo que exploratória, isto é, de avaliação de uma situação concreta, desconhecida, de um dado local, alguém ou um grupo, em algum lugar, já teve ter feito pesquisas iguais, ou semelhantes, ou mesmo complementares, de certos aspectos da pesquisa pretendida. Uma procura de tais fontes, documentos ou bibliografias torna-se imprescindível para que não haja duplicação de esforços. As citações das principais conclusões a que outros autores chegaram permite salientar a construção da pesquisa realizada, demonstrando as contradições ou reafirmando comportamentos e atitudes. Então, dentro da referencial teórico, o que precisa ter? A literatura indicada deverá ser condizente com um problema de estudo. Aí eu volto a mencionar, né, na parte dos métodos. Dependendo do tipo de pesquisa que você irá optar, você vai ter uma linha de raciocínio e a delimitação desse método que não precisa estar expresso na pesquisa, mas que já está implícito, pode te auxiliar, né? Porque a corrente de determinados autores, eles pertencem a um determinado tipo de método. Então, quando você recorre a esses métodos, eles poderão auxiliar no desenvolvimento dessa fundamentação teórica de sua pesquisa, só ressaltando, fazendo as devidas citações, né, nos momentos mais adequados. E aí, novamente, eu aponto a sugestão da utilização das citações indiretas, né, e sempre a participação do autor, né, e de sua análise dentro dos parágrafos. Apontar alguns dos autores que serão consultados, demonstrar o entendimento da literatura existente sobre o tema. As citações devem especificar a fonte, o autor, o ano, a página. As citações e paráfrases deverão ser feitas de acordo com as normas da BNT. E é importante ressaltar que a organização dessa revisão teórica lá nas bibliografias tem que seguir uma ordem alfabética, né? E aqui nós precisamos relembrar, né, como faz a citação direta, como faz a citação indireta, né, a citação dentro do parágrafo, superior a 3 linhas recuado, né, do tamanho 10, todas essas características elas encontram, né, no material didático que foi desenvolvido, né, de uma forma bem prática para o desenvolvimento e para subsidiar a construção desse projeto de intervenção. Tópico 5 é a metodologia. A metodologia ela descreve sucintamente a abordagem de pesquisa a ser adotada, qualitativa, quantitativa, fundamenta-se na apresentar e descrever o procedimento da pesquisa, ou seja, focar os procedimentos de pesquisa aplicada ou pesquisa de intervenção, apresentar os possíveis fases da etapa da pesquisa, né? São aquelas fases que nós já vimos no cronograma. Delimitar e descrever os instrumentos de forma fundamentada, as técnicas e as fontes escolhidas para a coleta de evidências, de informações em cada etapa, fase, as entrevistas, né, se sua pesquisa tiver entrevistas, individual, coletiva, questionários, grupo focal, observação participante, análise de documentos, oficinas, etc. Descrever o universo dos sujeitos participantes e o local da pesquisa, que efetivamente participará, quais são as características. Então, a metodologia, né, é a descrição das etapas que você fez em todo o seu projeto de pesquisa. Às vezes eu mencionei alguns aqui, mas às vezes sua pesquisa ela não terá todos esses elementos, tá? Então é importante observar, né, qual a metodologia mais apropriada, associada diretamente com o objetivo e e a justificativa, né, que você resolveu optar. Então depende do tipo de pesquisa que você adotou. Tópico 6 e 7 é o cronograma. O cronograma
A elaboração do cronograma responde à pergunta quando. A pesquisa deve ser dividida em partes, fazendo com previsão de tempo necessário para passar uma fase à outra. Não esquecer que há determinadas partes que podem ser executadas simultaneamente, enquanto outras dependem das fases anteriores. Distribuir o tempo total disponível para a realização da pesquisa, incluindo nessa divisão as suas apresentações gráficas. Então, o cronograma, né, é necessariamente quando, né, e de uma forma organizada você fará, né, cada medida em sua pesquisa. Novamente, a bibliografia. Tópico 7. A bibliografia utilizada no desenvolvimento do projeto de pesquisa pode incluir aqueles que ainda serão consultados para a sua pesquisa. A bibliografia básica, todo o material coletado sobre o tema, livros, artigos, monografia, material de internet, etc. As referências bibliográficas deverão ser feitas de acordo com as regras da BNT. Atenção para a ordem alfabética. Na bibliografia final listar uma ordem alfabética de todas as fontes consultadas, independente de serem dos tipos diferentes. Os anexos, né, os anexos da pesquisa vão associar a aplicação, de repente, de um questionário, a consulta a algum tipo de documento, que você poderá colocar em forma de anexo no tópico 8 lá no final da sua pesquisa. Né? Você pode anexar qualquer tipo de material ilustrativo, tais como tabela, lista de abreviações, etc. Para finalizar a nossa aula, eu preparei aqui um slide que tem a formatação, né, documental da sua pesquisa. Então, vou passar por cada um desses pontos, né, que é importante você mencionar. Tá? Vamos lá. O trabalho deverá conter de 8 a 14 páginas contadas a partir da introdução. Né? Então, você vai começar, né, a contagem das páginas a partir do período de introdução. Então, a capa, a contracapa, ela não é contabilizada. Né? Um mínimo de 8, né, o máximo de 14 páginas, né, ou entre essa média, né, uma boa pesquisa, certamente, né, num projeto de intervenção, ela está dentro desse padrão. Retrato para o texto, né, e paisagem para as ilustrações de tabela. Né, então, o tamanho da folha, né, o tipo de folha, né, você utiliza retrato. Paisagem, quando você for inserir algum tipo de figura. E se você for inserir algum tipo de figura, a observação que você deve fazer é o alinhamento de ajuste, né? Porque quando você faz essa alteração dentro do documento, em formatação, por exemplo, de arquivo de JPEG, distorce um pouco a imagem, né? Então, durante o processo de desenvolvimento, principalmente do banner, né, ou durante o processo de impressão, acaba que o material fica um pouco contorcido, né? Então, a ideia é de você tentar fazer esse alinhamento, né, organizado, né, para não comprometer. B, a margem esquerda superior, né, esquerda superior 3 centímetros, direita inferior 2 centímetros, né, é uma formatação padrão do Word. O alinhamento justificado no todo corpo do texto, né, então você vai marcar todo o texto e justificá-lo. Nota de rodapé e referências serão alinhadas à esquerda, assim como títulos, subtítulos, legendas, notas e as fontes e as ilustrações, todas, né, alinhadas à esquerda, tá ok? Parágrafos, usar tabulação padrão, 1,25 centímetros, né, a partir da margem esquerda da folha, espaçamento antes e depois de 0, tá? Entre linhas o espaço de 1,5, né, então seu texto terá o espaçamento de 1,5, uniforme, né, ou seja, em todo o texto do trabalho, espaço simples para citações longas, né, então quando tratar de uma citação longa já é o espaço simples, e com mais de 3 linhas também, né, você terá que fazer organizar no recuo simples, né, no caso recuado, né, e também, né, quando fazer uma citação direta, o tamanho da letra ela altera, né, o tamanho da letra ela já vai para 10. Né. O mesmo espaçamento se aplica às legendas, notas, fontes, ilustrações e tabela. Letra F, a fonte, do tipo Arial, né, o estilo é normal, o tamanho do texto, né, da capa e da lombada, né, que está lá na capa e contracapa, é 14, né, o corpo de desenvolvimento do texto é 12, né, para o restante do trabalho acadêmico, 10 para citações, como eu já mencionei, e a cor preta. Né. A parte da paginação, todas as folhas de trabalho devem ser contadas, né, entretanto a numeração será colocada a partir da primeira folha da parte textual, ou seja, a parte de introdução em algarismos arábicos na borda superior direita da folha. Né? Eu espero que as videoaulas elas serviram de suporte, né, para elaboração e construção do seu TCC como forma de projeto de intervenção. Né? Mais uma vez,
eu me coloco à disposição, né, no ambiente virtual para auxiliá-los nesse processo de construção. Tá? Lembra-se que uma boa pesquisa, ela nasce de um bom problema. Lembra que vocês, né, cursistas, né, passando pela graduação, vocês já viram o que se trata de uma pesquisa, vocês têm plenas condições de desenvolver essa pesquisa. Lembre-se que vocês já lidam com vários problemas, com várias situações recorrentes do dia a dia. O objetivo da nossa disciplina é criar os instrumentos, né, criar as formas de vocês formatarem e organizarem essa disciplina como forma de um trabalho acadêmico. Um trabalho acadêmico é aquela oportunidade que você tem de demonstrar exatamente e justificar a importância da educação no campo. Então, é uma forma de vocês sensibilizarem a importância, né, desse segmento e dessa área para a pesquisa acadêmica. Né? Então, tentem fazer uma pesquisa honesta, né? Tentem fazer um cronograma de organização das etapas, tentem fazer etapa por etapa, aproveitem todo esse momento da disciplina para tentar organizá-la, né, como forma de não deixar para a última hora. Né? Uma pesquisa que tem todo o potencial a ser desenvolvido. Né? Na página, né, do ambiente virtual, tem todas, né, as referências, a organização, ao modelo de pesquisa, né, e os fóruns, eles são, né, e serão utilizados justamente para existir esse feedback, né, a pesquisa. Os seus tutores, né, os orientadores, se for o caso, estarão à disposição. Né? Então a ideia é trabalharmos de uma forma conjunta para chegar no objetivo comum. E esse objetivo comum, né, é ter auxiliados no desenvolvimento dessa pesquisa. Tá? Eu agradeço a participação, ao acesso às aulas. Forte abraço para vocês.